Boa noite. Que bom, já temos aqui algumas pessoas entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse momento que eu e a querida Edneia Ivazaki vamos estar aqui batendo um papo sobre medos, sobre inseguranças, sobre preocupações excessivas, sobre ansiedade e tudo mais que muitas vezes nos leva ao adoecimento psíquico, adoecimento mental, emocional, já que estamos aqui no Setembro Amarelo e abrindo esse espaço para a gente poder trazer alguma luz para quem esteja aberto a receber essa luz sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, tão importante sempre, mas que agora a gente percebe que estamos aí diante de uma grande pandemia, né? Acho que é mais do que uma epidemia, uma pandemia de medo. Então eu estou aguardando aqui a minha querida Edneia, enquanto isso eu vou convidando mais pessoas para estarem aqui conosco e compartilharem esse momento em que a gente vai poder conversar um pouquinho e estarmos juntos. Vamos lá, aguardando a minha querida Edneia chegar. E se você conhece alguém que pode ter algum benefício com essa informação, ter alguma clareza a partir dessa conversa que nós teremos aqui, convide essa pessoa, manda o aviãozinho aí, chame essa pessoa para estar aqui com a gente. A vibe, Vivian, vai estar aqui gravada, então quem não puder ficar até o final, quiser assistir tudo mais na frente, tranquilamente, pode vir. Eu tô vendo aqui, pode ver depois. Eu tô vendo aqui que a Edneia já mandou uma solicitação e eu tô aceitando, conversando. Cadê Aê, você? Cadê você, minha querida? Tô te esperando aqui. boa noite, Lana. Boa noite a todos. Boa noite. Seu vídeo tá ligadinho? Cadê você? Tá me vendo? Tá? Eu não, eu acho que nem eu nem ninguém. Vamos lá, vamos ver se você aparece aqui para nós. Eu já te adicionei, mas eu não tô te vendo. Não tá me vendo, mas eu tô aparecendo, Lana. Tá? Só eu que não tô vendo? Então, por mim, tranquilo. Tá, a Mariana está dizendo que está vendo direitinho, a Ana também. Ótimo, acho que sou só eu mesmo que não estou te enxergando. De repente, mais na frente, aparece. A Luísa, minha querida, está aqui. Rita está dizendo que está vendo as duas. Eliane, maravilha. Então, vamos começar. A gente, se não estivesse vendo por hora, a gente está se vendo na alma. Então, vamos continuar. Edneia, eu adiantei aqui um pouquinho falando sobre o tema, mas gostaria que você aí se apresentasse e falasse também um pouquinho aí. Faz um tempinho que a gente não se fala no processo da live, né? Mas eu e a Lana tá sempre trocando figurinhas aqui, a gente conversa bastante, né? E veio essa necessidade de falar de Setembro Amarelo, né? Por conta do retorno depois da pandemia, a gente que tem consultório. Eu sou físio, mas trabalho no lado das emoções, trabalho na área da microfisioterapia, na área germânica, na área das constelações familiares. Então, é um processo que abrange bastante as emoções. Então, eu e a Lana se complementam bastante pelos nossos estudos, né, nossos compartilhamentos. E houve essa necessidade de estar falando do medo, né? Falar desse processo de setembro que vem levantando a bandeira do mês amarelo, que traz esse processo conectado à depressão, à ansiedade e ao índice gigantesco que está acontecendo de suicídios, né?
Então, eu sou mãe de 3 adolescentes, é uma coisa que a gente está sempre olhando, vigiando, né? Não só no processo de oração, mas também no processo aqui das emoções. E todos os dias morrem 32 pessoas através do suicídio. Mais de 8.000 pessoas por ano. E isso é um quadro alarmante que ele vem crescendo bastante e a gente está aqui nesse processo de ter uma consciência, né, de olhar, e o índice maior ele pega ali entre os 18 e 19 anos, tá? Pega crianças de 9 a 12 anos, o índice é muito grande. E vai até 26 anos, que é um índice menor, mas atinge mais a fase da adolescência. Então, por que não, né, a gente entrar nessa live falando, né, do que o medo traz, do que esse desconforto dentro da família, como é interessante a gente estar olhando ali na nossa família e nada mais, nada menos também como as constelações nos ajudam a olhar os segredos que tem por trás, né? E também dessa que a gente traz esse processo de herança, né, Lana? Esse processo de herança. Sim. Está ali conectado com nossos pais, conectado com os nossos antepassados. Quantos medos aprendidos também. Não só aqueles que são passados de uma forma transgeracional, mas também aqueles que são aprendidos dentro do nosso próprio lar. Então, olhar para o medo é olhar para uma emoção básica, essencial, inclusive necessária, mas nós estamos aqui buscando esse olhar mais estendido, ou seja, um olhar estendido sobre o medo que se torna doença, não é, Edneia? Aquilo que vai se transformar numa ansiedade patológica, num medo patológico, que desestabiliza, que tira a paz, que tira a felicidade, que tira o encanto pela vida, tira a conexão com a vida, porque a vida nos traz soluções e possibilidades o tempo todo. O medo nos tira, nos paralisa, nos isola, nos petrifica, tira essa flexibilidade que a gente tem de seguir em frente, abrindo espaços de compreensão, de aceitação e de seguimento da própria vida. Então, quando você traz essa questão da herança, eu vejo a importância também de nós olharmos para o nosso sistema familiar e a compreensão desse medo dentro do nosso sistema, das dores, dos sofrimentos, das angústias, das marcas, das feridas, das experiências, dos traumas incluídos nesse sistema. Para que a gente, olhando para isso, nós possamos nos colocar no lugar da cura. Então, eu acho que é realmente muito, muito importante estarmos com esse tema aqui, olhando para a visão sistêmica das constelações familiares, para as nossas famílias, para aquilo que, de alguma forma, estamos repetindo na inconsciência, no amor cego. Eu vou trazer aqui um livro, né? No Centro Sentimos Leveza, que é do Bert Hellinger, e ele traz uma constelação ali que é bem interessante, onde a criança não queria ficar na escola e quando a mãe deixava, ela ficava gritando. E então ela levou o tema para o Bert constelar. E ao chegar lá, o Bert coloca a mãe e a filha no campo sistêmico e ele observa que a mãe tem vontade de ir embora e ronda nela os pensamentos de suicídio. E aí a criança não quer ir para a escola porque ela quer ficar vigiando a mãe. Então, são fenomenologias, e o Bert deixa esse legado muito interessante para a gente olhar e reverenciar. Às vezes você guarda um segredo e nem sabe que você possui esse grande segredo. Às vezes é algum pensamento que passa por você e você não dá aquela devida atenção, mas os seus filhos estão olhando para isso. Então, a criança se põe em sacrifício. Então, é muito interessante a gente olhar para esse tema e deixar esse legado aqui para vocês estarem olhando, até repetindo depois ali no vídeo gravado e passando para outras pessoas que precisam dessa informação. Que a criança, ela quer salvar o pai e a mãe. Então, são sinais. Então, quando a gente está dentro do consultório e que a criança tem algum problema, o problema nunca é da criança. A criança, ela é apenas um reflexo da família. Então, é esse alerta que eu venho trazer, né? Que as mães fiquem em olhar de vigília,
né? Aquele olhar amoroso, entrar no processo de responsabilidade que a criança está se colocando neste lugar para salvar ela, ou o próprio marido, ou até mesmo o casal. Então, é de grande valia a gente estar atenta, né? Porque uma criança de 9 anos cometer suicídio é de algo de muita importância para a gente olhar, né? E são 32 crianças por dia. Então, não é uma coisa de brincar, né? É uma coisa que a gente precisa mesmo levantar essa bandeira e ela estava oculta. Ninguém olhava para esse lugar, né? E a gente vai explorando isso dentro das constelações, vai olhando, ela não está longe da nossa família, não, tá? A gente tem experiência com a depressão, com a ansiedade, né? Começa ali com aquele processo de medos, depois o que acelera, né? Vai liberar dopamina, cortisol, então você vai ter ataques cardíacos, né? Batimentos cardíacos acelerados, vai ter a respiração ofegante. Isso já são sinais que existe o processo do medo e que isso pode desencadear uma ansiedade, que daqui a pouco pode virar uma depressão e que daqui a pouco você pode ficar com os pensamentos um pouco mais acelerados e precisa sim ir até uma psicóloga, até um psiquiatra, procurar ajuda médica, né? Passar por uma consulta também da constelação familiar. Você tem experiência dentro dos campos com depressão, né, Lana? Quer falar Tem, um pouquinho? tem. E muitas vezes, em várias oportunidades, essa experiência bateu de frente ou colocou exposta a questão do que a gente chama nas constelações de amor cego. E o que que é o amor cego? São repetições das informações que vieram de outras gerações ou da experiência familiar não direta da pessoa e que a pessoa vivencia todo aquele estado depressivo numa conexão, num amor que não tem consciência. Então acaba repetindo padrões emocionais e muitas vezes autodestrutivos em função da não consciência. O processo das constelações familiares, para quem não conhece, ele traz essencialmente uma clareza sobre aquilo que muitas vezes não temos o alcance através da visão direta, da experiência direta. Abre um campo que a gente chama de campo morfogenético, onde a gente tem essas informações de uma maneira sempre fenomenológica, vivencial. Essas informações aparecem, trazendo então um caminho de entendimento que é essencialmente interno, profundo, não passa pelo racional. Então, isso muitas vezes, ao compreender uma pessoa que está ali num processo buscando uma constelação diante de um problema como esse, de um sentimento, de um pensamento, de uma negatividade interna, quando compreende de onde vem este problema, aonde este problema se localiza de fato, às vezes em função de uma exclusão no sistema, às vezes em função de uma repetição de padrões, essa clareza lhe dá uma liberdade de escolha através da tomada de consciência. Então é belíssimo assistir o quanto que nós temos recursos através de terapias integrativas, de terapias, de abordagens como a abordagem da constelação familiar, recursos libertadores de sentimentos que muitas vezes não são nossos. Talvez seja interessante trazer essa pergunta, Edneia, né? Quanto que esse sentimento é meu ou não? Às vezes nós estamos ali diante de pensamentos, sentimentos, passando um dia ruim, um dia difícil, um dia doloroso, e talvez seja interessante fazer algumas perguntas. O quanto desse sentimento é meu? E às vezes a gente encontra na história da nossa própria família, olhando talvez um olhar desse amor tão enorme do filho que se sacrifica, que está olhando para uma mãe que talvez tenha sido uma mãe depressiva, um pai depressivo, e está ali simplesmente na repetição. E esse sofrimento existencial, né, que leva até um processo de suicídio, dentro das leis, ela está ligada, conectada ao pertencimento, né? Então, a pessoa para pertencer, que é o amor cego, ela entra nesse movimento de repetições. Então, não, o campo morfogenético ele é memória e
neste local a gente também começa a desenvolver padrões de companhia ligada, a gente atrai esse processo ligada ao meu destino, que está ligado com as minhas gerações, né? Com a minha origem. E esse destino também está muito conectado ao neurônio espelho. Por mais que tem algumas pessoas que falam, isso é fenomenologia, e eu não acredito muito nisso, mas se você olhar na ciência, isso está muito conectado ao neurônio espelho. Então, é científico, sim, né? É uma ciência fenomenológica, a ciência também é fenomenológica, a base dela. E vale a pena, sim, olhar para esses padrões, observar se o seu filho está copiando o seu pai, que já teve, se está copiando o seu avô ou a sua avó, que estava nesse processo depressivo, né? E alertar, porque a criança, ela antecipa o trauma. Então, vamos por um senhor que está com 70 anos, a criança, se ela ficar muito perto, neurônio espelho, ela capta aquela energia. 9, 10 anos, ela vai estar imitando uma pessoa que tem 70. Né? Então, é interessante você estar olhando o comportamento. E a gente tem esse movimento, né, de estar clonando, né? Dentro das constelações a gente chama de transferência pelo Freud, tá? Então, é interessante olhar, tem fontes científicas, né? E deixo aqui o alerta, mais uma vez, que é interessante estar olhando, porque a criança quer pertencer, quer chamar atenção, então usa o neurônio espelho, faz o processo de escolha e ela assume, né? Porque ela não quer que o avô vá, que é o destino, é natural. Então ela quer ir neste lugar, então ela se põe em sacrifício para que o outro não vá e mesmo assim os dois se vão. Então, dentro da patologia, dentro dos sintomas, dentro das constelações, é sempre um excluído. Então, pode ser um excluído que está conectado aqui no processo nosso da presença, a esposa que exclui o seu próprio marido, a mãe que exclui acaba excluindo um filho, o outro irmão vai buscar esse irmão, ou o tio, né, que é o meu irmão, esse filho, meu filho vai buscar esse excluído, então pode ser presencial, mas também está conectado ao ciclo de repetições de origem lá, porque a minha mãe fez esse movimento, porque a minha avó fez esse movimento, então continua nesse processo e temos que chegar num ciclo de quebra, onde o Bert fala, isso acaba aqui. Então, Sim. é interessante. É Interessante a gente importante se... também a perspectiva do quão multifatorial é um drama, como o drama da tentativa de extinguir a própria vida. Muitas vezes são fatores que são sistêmicos, são fatores ambientais, são fatores... É importante ampliar a nossa visão, não restringir e ampliar a nossa visão, entender o quanto muitos fatores podem estar corroborando para gerar um quadro tão adoecido, tão patológico assim. Então, esse olhar, você comentou aqui, né, Edneia, sobre as crianças, eu acho tão importante nós estarmos olhando para as crianças e o quanto as crianças estão sofrendo de um abandono velado, quando são exageradamente expostas às telas, ao celular, à televisão, à internet, de forma que assim os pais não têm que se desdobrar ou se inclinar sobre elas, podendo estar ocupados com seus afazeres ou seus quereres, e enquanto isso a criança fica ali mais ou menos de lado. Eu não estou aqui de forma alguma no lugar de juiz da postura de inúmeras pessoas que fazem isso, mas é um alerta sobre o que está sendo chamado hoje em psicologia de novo abandono. O quanto que criar um filho dá trabalho, e é preciso que nós estejamos inclinados sobre. E para isso é preciso tempo, não é só um tempo de qualidade, como a psicologia dos anos 90, 80 afirmava, é um tempo real também. Para olhar quantas vezes as pessoas chegam ao meu consultório com problemas relacionados aos seus filhos, e o problema já está muito adiantado, o problema já está muito desenvolvido por um tempo da ausência desse olhar. Então, que a gente possa aqui também estar estimulando essa visão ampliada sobre as necessidades da criança, que não são só necessidades de cuidados, mas é um afeto que é um olhar sobre.
E isso ajudaria muito a mudar esse quadro todo, para que quando essa criança chegue na adolescência, com os desafios naturais da adolescência, não fique tão difícil para essa criança, não é? O que você está trazendo também, por mais que a gente está falando aqui do medo, de um quadro mais avançado, mas olhar esse medo também que ele é natural, né? Que a criança começa a demonstrar e você começa meio que ignorar porque está dando trabalho, mas é interessante olhar esse medo natural, porque o medo é um aviso, né? E como ela é uma das emoções primárias, né, que está ali conectada com a alegria, com a tristeza, com a raiva, com o nojo, né? Então, é interessante olhar essa emoção primária da criança para que futuramente não desenvolva, né, uma ansiedade, um processo depressivo, porque nós vamos colher coisas aí um pouco mais sérias. Para nós é tudo muito novo, por conta desse processo de mídia mesmo, e a mãe está mais sobrecarregada, o pai está mais sobrecarregado, então a gente está levando mais serviço para dentro de casa, né? Sai do consultório, já tem atendimento, já vai dentro do carro, já comentando, já vai conversando com a paciente, chega em casa, deixa de fazer o jantar, já vai ali naquele processo, e cadê a família, né? Então é interessante dar os limites, dar lugar a seu filho, né? É muito interessante esse processo também. E os seus medos, né? Olhar para os seus medos enquanto ele é natural e não patológico. Do ponto de vista das soluções, quando a gente tem um olhar positivo, um olhar para soluções diante desse problema, além de todas as alternativas que nós temos, como a constelação familiar, como a psicoterapia, os cuidados gerais de todas as abordagens, inclusive o trabalho que você realiza também, né, Edneia, é importante a gente entender que o medo é natural, mas a superação do medo, ou ir com medo mesmo, vencer esse medo, que é, na realidade, o movimento da coragem, o movimento de seguir em frente com força, apesar do medo, é a verdadeira prevenção no sentido de não torná-lo patológico. Então, o que acontece muito hoje é que a gente quer um mundo muito confortável. E a gente foi construindo toda uma história de vida na humanidade, com as tecnologias, com tudo que a gente tem de oferta, de desenvolvimento mesmo, da inteligência e de todos os recursos que o homem conseguiu desenvolver. A gente quer um mundo muito confortável. E eu observo na juventude, os pais jovens principalmente, o quanto que eles querem um mundo praticamente perfeito para esse filho, protegido, fofinho, agradável. Só que eu tenho uma frase aqui, sabe, que eu digo assim: no fofinho ninguém cresce. Ou seja, claro que a gente vai dar todas as condições para essa criança crescer com saúde, com proteção, com segurança, com tudo isso. Mas o exagero disso torna essa criança muito frágil diante do mundo e, naturalmente, os desafios que o mundo traz. Então, ampliar a nossa visão no sentido de estimular o enfrentamento do medo, nós como pais, e também no enfrentamento do medo dessas crianças poderem, numa situação de realidade controlada, de regulação, a gente poder ter ali a oferta de desafios mesmo para a nossa criança, para o nosso adolescente, fortalece internamente esse adolescente. Então, hoje, os pais que superprotegem, os pais que criam uma situação sempre favorável aos seus filhos, sem perceber, também evitam que esses filhos criem casca, criem força, criem capacidade de lidar com problemas, lidar com nãos, lidar com dificuldades, e aí o mundo fica grande demais, o mundo fica forte demais para essa criança que se sente tão frágil. Então eu acho que a gente pode olhar para as soluções como recursos de compreensão disso no nosso sistema familiar e podemos olhar também para a nossa capacidade de enfrentamento daquilo que nos assusta, daquilo que nos desafia. Né? Permitir que os filhos cresçam, né? Batam asas. E claro que a gente não quer que os nossos filhos sofram. Né? Se a gente perguntar, para colocar aqui inúmeros pais e perguntar um a um, todos vão dizer: eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho não sofra, eu quero que meu filho tenha tudo de bom. Ótimo, a gente deve querer isso. Quando se tem amor, a gente quer o melhor para aqueles que a gente ama.
Mas é importante entender que os desafios precisam ser vencidos por eles também, para que eles possam se fortalecer, para lidar com essa vida. Isso mesmo, Ana. Eu que tenho 3 meninos aqui, você também tem os seus aí, que já estão um pouquinho maior, mas a gente percebe que na zona de conforto eles crescem muito mais, né? E quanto mais a gente solta, mais desafio eles têm, mais conquista também, e é uma extensão nossa, como diz o Bert, né? Mais força, São nossas mais força. Sim. forças, são nossas conquistas, né? E é interessante também que até a imunidade, né? Porque a gente está falando aqui de um processo de coragem, eu vou um pouquinho mais além. Quando você deixa o seu filho nesse processo, ele desenvolve uma imunidade, está lá no intestino, liberação de serotonina, que vai entrar no processo de bem-estar, de enfrentamento, e aí sim ele vai tendo mais coragem, né? Porque tá conectado. Então é também interessante uma vida bem-estar, uma vida que você estimule os seus filhos a fazer atividade física, tenha uma boa alimentação, porque isso é passado também de geração em geração, né? A genética está ali, nos processos de hábitos, de mudança, e nos dias que nós estamos mais em casa sedentário, a nossa imunidade cai, os nossos processos de hormônios também envelhecem muito mais rápido, e com isso nós estamos muito mais propensos a não vencer as etapas das nossas emoções, tanto as primárias como as secundárias, né? Então aí os pensamentos começam, não esqueça que o intestino está lá bem conectado ao nosso cérebro, não esqueça que o intestino vai estar lá ajudando você a vencer essas etapas mentais, tá? Então, quanto mais você fortalece o seu corpo, porque eu sou da área da saúde, da fisioterapia, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho mais. Quanto mais você fortalece esse corpo, mais dona de si você é, mais hormônios você libera e menos você escuta as vozezinhas que estão ali na cabeça, que nem são suas, são processo de transferência ou de carga genética, que está no processo da origem. Então, você consegue trazer a sua individualidade, a sua força e dizer não para isso, saber se posicionar, trazer a sua identidade, o seu eu ali, principalmente a gente que é mulher, que escuta sempre deixa para o lado, senta na mesa por último, come depois, talvez o que sobrar. Então, se coloca em primeiro lugar, que isso também ajuda muito, porque muitas mães acabam dando de colher para o filho e esquecem de dar para ela. E a gente não pode esquecer aqui, que eu vou deixar um legado para nós mulheres, que quando eu como na frente do meu filho, eu ensino ele comer também e sentar e dar a posição do primeiro lugar. Então, essa postura que eu aprendi dentro das constelações, que eu trago hoje para dentro da fisioterapia, a mãe deve se colocar em primeiro lugar, não em último lugar, porque é o que eu faço que o meu filho vai fazer e não aquilo que eu digo que ele vai fazer. Então, são os nossos exemplos dentro de casa. Se coloca em primeiro lugar. Isso vai dando também uma identidade de autoridade, para que o filho possa, lá na frente, espelhar isso e construir, desejar construir essa autoridade sobre a própria vida. Então, quando os pais estão ali colocando devidamente, claramente os limites, quando os pais sabem dizer não, essa mãe consegue dizer não, quando ela entende que realmente ela pode ocupar esse lugar, ela mostra, exatamente como você falou, ela mostra o caminho. Queira também estar neste lugar, crescer, amadurecer, adultecer. Porque o que muitas vezes acontece é que o adultecer se mostra como um lugar ruim para se estar. E esse jovem, ou esse adolescente, ou essa criança, não quer sair, eu brinco que é o mundo Disney, não quer sair desse mundo Disney para viver essa experiência de ser adulto, responsável e autoridade dentro daquilo, autor da própria vida, autor das próprias escolhas. Então, é maravilhoso estar ouvindo isso, porque, na realidade, isso que você falou é fundamental. Eu, à medida que eu ocupo este lugar, eu mostro ao meu filho a possibilidade dele ocupar também. Então, essa relação cresce. E a gente pode também estar. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar filho, rejeitar filho, esquecer filho, ser egoísta, narcisista. A gente não pode confundir essas coisas. É simplesmente estar num bom lugar de se priorizar e, assim, mostrar ao filho que esse lugar adulto é um bom lugar para estar.
Acho né? que conseguimos mandar o recado, né? É, sim, sim. E que a gente esteja aqui aberto, quem desejar que a gente possa estar estendendo mais esse assunto, coloca aqui, a gente volta, né, Edneia? É um grande prazer estar com você, né? A gente está podendo trocar e levar alguma mensagem nesse mês, que é um mês dedicado a isso, é um mês dedicado a olharmos para aquilo que não está bem dentro de nós e cuidarmos. Eu gosto de dizer que nada resiste ao cuidado. Então vamos cuidar que a gente se restabelece, se cura, cria soluções. Isso mesmo. Vamos dando lugar para quem chegou, dando lugar para nós mesmos e dando lugar para quem está chegando, né? Que são os nossos descendentes. Então, Isso eu aí. reverencio os seus, Lana, a todos que estão aqui. Reverencio a minha origem também, que me deu a vida, e é uma honra estar aqui representando a vida, né? E podendo passar, né? E agradeço a oportunidade de a gente estar se falando. O mês de outubro está vindo aí, a gente pode também estar falando outras realidades. Gratidão. Da mulher, né? É isso. Um beijo em todos e muito, muito obrigada.